Nós, nessa noite, estaremos dando continuidade a esse assunto tão importante que nós estamos estudando já de um tempo para cá, que são os atributos de Deus. Se você está vindo hoje pela primeira vez, é muito importante com que a gente estude os atributos de Deus, porque ao estudar os seus atributos, nós estamos estudando a pessoa de Deus. Interessante isso, né? Quando você está se relacionando com uma pessoa, você precisa saber quem é aquela pessoa, como aquela pessoa reage, não é, em determinadas situações, né, e coisas dessa natureza. Aquilo vai fazer com que você conheça mais a fundo aquela pessoa. E estudar os atributos de Deus está falando exatamente a respeito disso, do Deus a qual nós precisamos não apenas conhecer, mas se relacionar com Ele. E hoje nós estaremos estudando mais um desses atributos. Não sei se Lucas já colocou aí. Hoje nós estaremos estudando o atributo da bondade, ou a bondade de Deus. E já peço que Lucas possa passar também para o próximo slide, que fala de tudo aquilo que até agora a gente já estudou. A gente já estudou vários atributos aí de Deus, e hoje nós está ali bem em destaque, o 11º ali, a bondade de Deus, né? E o assunto é esse aqui de baixo, onde nós estamos estudando esses atributos que são tão importantes para a nossa vida. Mas antes de entrar, propriamente dito, nesse assunto, eu quero pedir a orientação do Senhor, a direção do seu Espírito, para que a gente possa estar não apenas lendo o texto, mas retirando do texto as aplicações necessárias para a nossa vida. Então convido você, mais uma vez, a orar, e em seguida nós estaremos aqui meditando naquilo que Deus quer falar conosco. Senhor, eis aqui a Tua palavra, e eis aqui o assunto que nós iremos estudar hoje, a Tua bondade, Senhor. Ó Pai, te pedimos que pela Tua graça, o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos discernir a Tua vontade. Eu sei, Senhor, que pode parecer um assunto tão simples, um assunto tão fácil, mas não é. Entender a Tua bondade, Senhor, é algo tão profundo que uma aula apenas é pouca para falar, Senhor, desse assunto que é tão amplo. Mas me ajuda, me capacita, não apenas a mim que estarei ministrando essa aula, mas os meus irmãos e irmãs que aqui estão, para que possamos entender, Senhor, a Tua bondade, que possamos confiar, que possamos descansar na Tua bondade, na Tua graça e depender do Senhor a cada dia mais e mais. Faz assim para o louvor da Tua glória e fala ao nosso coração mais uma vez. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Ok, então o assunto que a gente vai estudar é os atributos de Deus e que tem como foco principal hoje a sua bondade. E talvez alguém diga assim: pastor, estudar a bondade de Deus é um assunto tão claro, tão simples. É como estudar 1 mais 1, não é? Quando a gente vai falar da bondade de Deus. E talvez haja algumas partes aqui do nosso assunto que você talvez se identifique com algo que você vai dizer: poxa, isso aí eu não sabia, né? E talvez você vai aprender agora. Ou quem sabe em outros textos aqui que a gente vai meditar, você vai tirar apenas a poeira daquilo que você já sabe. Mas isso é muito importante para que a gente possa continuar fortalecendo a nossa fé no Senhor, confiando no Senhor e na sua bondade, mesmo quando passamos pelos piores momentos da nossa vida. Porque a primeira coisa que a gente se esquece, quando a gente está passando por tribulações e adversidades, é se esquecer da bondade do Senhor, ou pelo menos colocar em dúvida, colocar em xeque a bondade do Senhor. Porque se estamos passando pelo deserto, se estamos passando por momentos ruins na nossa vida, se a porta de emprego ainda não se abriu, se a enfermidade ainda me assola, se os problemas na minha família continuam e eu oro e Deus não faz nada, Deus não é bom. É por isso que a gente hoje vai estudar a bondade de Deus, esse atributo que é tão importante para fortalecer a nossa fé, inclusive em momentos ruins que nós passamos na nossa vida. Então, Lucas, pode passar aí para o próximo slide, que é o esboço da aula. Isso, exatamente isso. A nossa aula hoje está dividida nesses 4 tópicos. O primeiro deles, o que é a bondade de Deus, afinal de contas? O que é a bondade de Deus? Segundo, a essência da bondade de Deus. Ela é constituída pelo quê?
qual é a natureza da bondade de Deus? Quais são os pilares, a base da bondade de Deus? Em terceiro, como podemos perceber a bondade de Deus? Uma coisa é ler nas Sagradas Escrituras, outra coisa é a gente perceber a olho nu a bondade do Senhor. Por último, o que podemos aprender sobre a vontade de Deus? Então, muitas vezes nós estamos estudando um assunto, estudando um tema, e talvez alguém, depois de estudar um tema, estudar um assunto, diga assim: o que é que isso tem a ver com a minha vida? Por isso que é muito importante com que a gente possa aprender a colocar em prática aquilo que hoje a gente vai ler a partir das Sagradas Escrituras. Então, o primeiro tópico que a gente vai passar a estudar é o que é a bondade de Deus. O que é a bondade de Deus? Qual é a definição que o autor do livro está dando para nós a respeito da bondade de Deus? Nós estamos, só lembrando para vocês, nós estamos estudando o livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, e essa é, digamos assim, a definição que ele dá a respeito da bondade de Deus. E ele diz o seguinte, e eu peço que você preste atenção nesses textos que estão aí em destaque, porque toda a aula ela vai girar em torno desses textos que estão em destaque. Diz assim: a bondade de Deus é mais um de seus atributos comunicáveis. Deixa eu parar aqui para a gente continuar daqui a pouco. A bondade de Deus é mais um dos seus atributos comunicáveis. Você sabe, existem os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. Quais são os incomunicáveis? Aliás, antes disso, os atributos são as características de Deus que Ele concedeu aos seres humanos. Por exemplo, a sua bondade, a sua justiça, a sua ira, o seu amor, são características que também tem em nós, ok? Isso se chama atributos comunicáveis. Ele comunica-se conosco através desses atributos. Mas existem uns atributos que eles são incomunicáveis. E que atributos são esses? Sua onipotência, ou seja, ele tem todo o poder. A sua onisciência, ele conhece todas as coisas. E sua onipresença, ele está em todos os locais. Então, esses atributos ele não reparte conosco, é algo que é próprio de Deus. Não existe na natureza humana. Você não tem todo o poder, você não está em todos os locais ao mesmo tempo, e você também não conhece todas as coisas. Então, são atributos incomunicáveis e que pertencem a Deus, mas os atributos comunicáveis são esses que você tem, e que faz parte de Deus, e Ele compartilha conosco, ok? Mas olha que coisa interessante. Erroneamente, alguém pode dizer assim: se a bondade é um atributo comunicável, Deus me concedeu e Ele também tem, então eu sou bom como Deus. Alguém pode chegar nessa conclusão equivocada, de que porque Deus tem esse atributo de ser bom, e Ele comunica-se conosco, Ele nos concedeu esse atributo da bondade, né? Você certamente já viu alguns atos de bondade, de misericórdia, de graça de alguém, né? Você olhou e disse: rapaz, que pessoa boa, né? Aquela pessoa é má, mas essa daqui não, essa daqui é uma boa pessoa, né? Por quê? É um atributo que Deus nos concedeu também. Mas a pergunta que a gente deve se fazer: essa bondade que nós temos é uma bondade perfeita? É uma bondade que não tem nenhum tipo de deturpação? É uma bondade realmente excelente? E a gente sabe que não. Porque Deus concedeu esse atributo da bondade ao ser humano, mas por conta dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o atributo da bondade que existe em nós, ele está arranhado, ele está quebrado. Ainda existe, mas está quebrado. Por exemplo, você conseguiria ser bom com alguém que só lhe quer o mal? Você continuaria agindo com bondade com alguém que quer ver o seu mal, que fala mal de você, que quer ver você pelas costas? Você continuaria sendo bom com alguém
que despreza você, que ridiculariza você, que zomba de você e da sua família, que quando você fala, essa pessoa despreza. E deixa eu ir mais longe. Você seria bom com alguém, para aqueles que são pais, que matou o seu filho, que matou a sua filha? Você agiria com bondade com essa pessoa? Não é que essa pessoa matou o seu filho ou sua filha, caso isso acontecesse, nunca isso aconteça, nem comigo, nem com você. Mas não é que essa pessoa se arrependeu, é que matou e ainda zomba de você. Você seria ou agiria com bondade com essa pessoa? Certamente que não. E por que não? Porque o nosso atributo de bondade não é igual ao atributo da bondade de Deus. E a gente vai ver isso daqui a pouco. É por isso que a nossa bondade, ela é uma bondade que depende da ação do outro. É uma barganha. Ok? Então, muitas vezes, para alguém agir com bondade, essa pessoa depende da bondade da outra pessoa. Quer queira, quer não, é assim que acontece. Mas sabemos, como cristãos, que nós não devemos ser assim. Sabemos disso. Mas se você é ser humano como eu, se você é de carne e osso como eu, você sabe que é difícil a gente agir com bondade com pessoas que não nos quer bem, que zomba de nós e que, enfim, isso que eu acabei de dizer. Por quê? Por conta da natureza humana. Então, fechando esse assunto, que a gente vai começar a entrar nele daqui a pouco. Deus, Ele comunica a nós a sua bondade, porque nós também temos a bondade, né? Você já agiu com bondade, ou você age com bondade com alguém, você perdoa pessoas, você age com graça com pessoas que não merecia. Isso é um ato de bondade, mas não se esqueça, a sua e a minha bondade não é perfeita. Ela é tendenciosa muitas vezes e depende de uma resposta positiva da outra pessoa para que a gente também haja dessa forma. A bondade de Deus é completamente diferente, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, só para a gente entender isso aí, atributo comunicável é aquele que há em Deus e que há em nós, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Mas apesar de estar em nós o atributo, um deles é a bondade, esse atributo está arranhado por conta da queda de Adão, do pecado, enfim. Continuando, podemos definir a bondade de Deus como sua disposição favorável, ou sua favorável disposição, a gente pode entender assim também, para com toda a sua criação. O que é a bondade de Deus? É a disposição favorável dele para agir com bondade com toda a sua criação, protegendo, abençoando, suprindo. Então não pense que a criação ela está entregue ao acaso. Não pense que a criação está entregue às leis da natureza. Elas são apenas caminhos pelos quais Deus se utiliza para sustentar a sua criação. O sol, a lua, a água, o solo e várias outras coisas que são necessárias para a manutenção da criação. Isso vem das mãos de um Deus todo-poderoso. Infelizmente, a ciência ateísta sempre vai dizer que isso é obra de uma ação das leis da natureza ou coisas que seguem nesse mesmo caminho. Mas à luz da palavra de Deus, nós sabemos quem tudo isso. Nós sabemos quem coloca limite no mar, para que ele não avance e não mate toda a raça humana. Nós sabemos quem é que controla o sol, ao ponto de que se ele fosse alguns metros, talvez, mais próximos à terra, nós iríamos morrer carbonizados. E dependendo da posição da lua, o mar iria avançar, iria destruir tudo. Quem é que sustenta todas essas coisas? Repito, a humanidade sempre vai distorcer essa verdade, mas a palavra do Senhor nos garante quem é que está por trás de tudo isso. Infelizmente, a humanidade, aqueles que não se renderam a Cristo ainda, só vão saber disso no último dia. E eu gosto de uma definição de C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia. Ele usa uma ilustração que eu amei. Ele disse assim: o mundo é como se fosse uma peça teatral. E assim como toda peça teatral, o autor da peça, ele só entra na peça no final. Ali as pessoas dizem: acabou a peça. E batem palma, enfim.
assim será também no último dia. O autor da história, ele agora entrará na história, e todo olho verá, toda língua confessará, e naquele momento as pessoas vão reconhecer quem é que está por trás de tudo isso. Sendo que nós já sabemos, nós já adoramos ao Deus Todo-Poderoso, sabemos que Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Por isso que a definição que aqui o autor está dizendo é: o que é a bondade de Deus? É a disposição favorável. A gente vai ver um pouco isso mais à frente. Por que a disposição favorável? Porque imagine aí, alguém que lhe quer mal, alguém que lhe trata mal, alguém que zomba de você, que zomba da sua palavra, que matou o seu filho, e você ainda continua sendo favorável a essa pessoa. Deus poderia dizer: não vou ser favorável, vou acabar com todos eles. Mas independente disso, Ele continua sendo bom. A gente canta uma música aqui, né? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E aí continua dizendo assim: todavia, a sua bondade se manifesta de um modo particular àqueles que são sua imagem e semelhança. Vamos entender isso aqui, né? A gente não entrou ainda nos textos bíblicos, entraremos daqui a pouco, mas é só uma introdução para que a gente entenda o que a gente vai ver daqui a pouco. Ele diz: Deus é bom. A criação fala da bondade de Deus, o universo fala da bondade de Deus, todas as coisas que foram criadas manifestam a bondade de Deus, mas tem um grupo específico que Ele revela a sua bondade de uma forma especial. Que grupo é esse? A sua imagem e semelhança, os seres humanos. Deixa eu abrir um parêntese aqui para fazer uma divisão que é muito importante. Uma coisa é ser a imagem e semelhança de Deus, criaturas de Deus, seres humanos, humanidade. Outra coisa é ser filhos e filhas de Deus. Existe uma diferença, você sabe disso. Lá em João, capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os judeus não aceitaram. Ele diz: mas a todos quantos aqueles que o receberam, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Ele diz: a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, todos nós nascemos criaturas de Deus, criaturas, só isso. A partir do momento que tivemos um encontro com Cristo e tivemos a nossa vida transformada pelo Evangelho, aí nós saímos de posição de criatura, de apenas criatura, para filhos e filhas de Deus. É por isso que o apóstolo João, não mais no seu Evangelho, mas na sua primeira carta, aquelas cartas que ficam lá perto de Apocalipse, ele diz assim: irmãos e irmãs, veja com que grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Que grande amor é esse, de nos chamar filhos e filhas. Então, é só para que a gente entenda isso aqui. Ele manifesta a sua bondade em toda a raça humana, em todas as suas criaturas, em todas as pessoas, mas de forma específica, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, nos seus filhos e também nas suas filhas. Ok até aí? Então, é só para que você entenda essa definição que a gente está dando, porque agora a gente vai entrar no assunto propriamente dito. Então, já o segundo tópico aí, a essência da bondade de Deus, a essência ou natureza, né, se assim eu posso dizer. E aí, 3 coisas existem na bondade de Deus. Eu diria que são os pilares. A natureza da bondade de Deus está aí. Ela é original, é imutável e é necessária. Deixa eu, antes de entrar no texto propriamente dito, me permita, se você já pode abrir, abra Salmo 136, verso 1. Mas antes de ler esse salmo, eu quero apenas dar uma definição do porquê a bondade de Deus ela é original. E eu quero ler o que o autor desse estudo ele diz. Ele diz assim: por que a bondade de Deus ela é original? A bondade que existe em nós é proveniente de Deus, por sermos sua imagem e semelhança. Todavia, a bondade de Deus é diferente, porque não é derivada de ninguém,
nem depende da resposta de suas criaturas. Sua bondade é a sua própria essência e natureza. Deixa eu só pegar uma frase que ele disse aqui. A bondade de Deus é original porque ela não depende da bondade das suas criaturas. Não depende da resposta das suas criaturas. Nós somos diferentes, não é isso? Muitas vezes nós dependemos do amor do outro, de uma resposta positiva do outro, de uma atitude bondosa do outro, para que aí a gente haja com bondade. Não é isso que acontece? Ele diz, olha, a bondade de Deus não é assim. Ela não depende da resposta da criatura. Ele é bom independente da criatura. E essa bondade de Deus, ela não é uma bondade que ela recebeu algo de fora para que aí ele se torne bom, seja das suas criaturas ou de alguma outra forma, que veio alterar a Deus para que ele se tornasse bom. Não, ele é bom por conta da sua essência, simples assim. Você quer olhar o que é bom? Olhe para Deus, não olhe para as pessoas, ainda que seja uma Madre Teresa de Calcutá, ainda que seja um Mahatma Gandhi, ou seja lá qual for a personagem que você esteja aqui pensando que é bom. Há um texto na palavra de Deus que o jovem rico, não sei se você se lembra disso, o jovem rico, ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar o reino de Deus? Você se lembra o que Jesus disse? Por que você me chama de bom? Ai, peraí, que história é essa? Jesus não é bom? Mas por que Jesus disse aquilo? Por que você está me chamando de bom? Bom só existe um, que é Deus. Aí a pessoa, mas peraí, ele não é Deus? E ele está dizendo que Deus... Como é que é isso aqui? Né? O que é que ele está querendo dizer ali? É porque o jovem, quando chega para ele, diz assim, mestre. Mestre na língua aramaica é rabi. Né? Ele olhava para Jesus como um grande mestre, como qualquer outro mestre, como qualquer outro homem. Imagina aí um grande mestre, um grande sábio. Pronto, a visão que ele tinha de Jesus é que Jesus não era Deus, é que Jesus é um grande sábio, é que Jesus é um mestre como os outros grandes mestres de Israel, mas não que ele é Deus, né? Então ele queria mais um ensino, ele queria algo dessa natureza, e Jesus quebra esse pensamento deles. Você está pensando que eu sou igual a esses mestres aí que você conhece? Você pensa que eu sou um ser humano normal, né? Que não é Deus? Bem, você deve entender que bom só é Deus. E se você acha que eu sou um ser humano qualquer, você precisa entender que a bondade realmente pertence a Deus. Não é que Jesus não seja e não sabia que ele é o próprio Deus, mas é para quebrar aquele entendimento equivocado daquele homem que chamava Jesus de um mestre qualquer em Israel. Ele diz, olha, esses mestres aí, eles não são bons. E se você me considera como um mestre como esses aí fora, entenda, homem nenhum é bom, pelo menos da forma que Deus é. Fecha aqui o parêntese, vamos voltar para cá. É por isso que a bondade de Deus, ela é original. Ela não depende de algo exterior para transformá-lo em bom. Não é derivado das suas criaturas e agora influenciado pela criatura, ele passa a ser bom. Não, ele é bom independente das suas criaturas, da resposta das suas criaturas, da atitude da sua criação, ele é bom. Então, é a primeira coisa que a gente precisa entender. Agora vá comigo para o Salmo, certamente já está aí, você já abriu, Salmo 136, só o verso 1, ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é bom, porque a sua misericórdia, ou seja, fruto da sua bondade, dura para sempre. Ou seja, rendei graças, louve, exalte, glorifique ao Senhor. E por quê? Ele diz, porque Ele é bom. Ele não depende da sua resposta nem da minha. Ele não depende do seu amor nem do meu. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já foi constrangido pela bondade de Deus. Eu já fui diversas vezes. Eu já ganhei algumas coisas na minha vida que eu não merecia, eu sabia disso. Eu digo, Deus, eu sou um miserável,
eu não tenho a fé que o Senhor exige de mim, eu não te amo como eu deveria te amar, o meu coração é corrupto, eu sou um pecador, mas por que o Senhor age comigo com tanta bondade, me dando essas coisas pelas quais eu não mereço? Diversas vezes eu já fui constrangido pela bondade de Deus, diversas vezes. E aí eu fiquei fazendo a seguinte indagação: imagine, se Deus fosse ser bom conosco só quando nós estivéssemos merecendo. Ia ser uma tragédia. Ainda bem que a essência de Deus é de bondade, ponto final. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, veja outra coisa importante: a bondade de Deus também é imutável. E aí está o texto aí da palavra de Deus, para que você possa também acompanhar. Mas antes de ler o trecho da Bíblia, eu quero dar a definição de imutável. Não sei se é algum ventilador, né? Está um cheirinho, enfim. Diz assim: como Deus é imutável em sua natureza, assim Ele o é em seus atributos. Sua bondade não muda, mesmo que os homens mudem de atitude para com Ele. Ele é eterno e imutavelmente bom, porquanto Ele não pode ser menos bom do que é, como não pode fazer nenhum acréscimo a Ele, assim também não se lhe pode fazer nenhuma subtração. Ou seja, Ele não tem como aumentar a sua bondade, nem como diminuir a sua bondade. Ele é bom. Ele não vai ser mais bom do que Ele foi ontem ou do que Ele será amanhã. Ele é bom. Ele é imutável na sua bondade. Ele é assim e continuará sendo assim. Abra comigo sua Bíblia, nesses dois trechos da palavra de Deus. Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3. Olha que coisa interessante. Malaquias está falando sobre a imutabilidade de Deus. Se você tiver dificuldade, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, apenas o verso de número 6, a palavra do Senhor nos diz, ou nos faz a seguinte afirmação: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha o que ele está dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo, e é por conta dessa imutabilidade que eu não mudo, que vocês não são destruídos, ó filhos de Jacó. Aqui ele está falando aos descendentes de Abraão, a igreja do Antigo Testamento, que somos também nós, descendentes de Abraão pela fé, se assim eu posso dizer. E ele diz: olha, sabe por que você não é destruído? Sabe por que Deus não acaba com a minha e com a sua raça? Sabe por que Deus não tira o fôlego de vida, que é isso que a gente merece? Ele diz: porque Deus não muda. Deus não é bipolar. Ele é bom, como diz o próprio Salmo, e a sua misericórdia dura para sempre. Quer ver um outro texto que reforça a imutabilidade da bondade de Deus? Está aí também, se você quiser já abrir. Tiago, capítulo 1, verso 16 e 17. Tiago, Novo Testamento. Acompanhe, se você quer também ver esse trecho. Tiago, capítulo 1, verso 16 e verso 17, a palavra do Senhor nos diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Agora preste atenção. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que é bom vem de cima, ou como diz a tradução, vem do Pai das luzes, e nele não pode, nem nunca acontecerá, nenhum tipo de variação. Ele continua da mesma forma, ele não muda, ele é imutável. Você se lembra quando a gente tratou, se eu não me engano, foi sobre a justiça de Deus. Algumas pessoas têm a noção
de que no dia do juízo, elas agora talvez olhando para toda aquela maravilha, o trono de Deus e o julgamento final, elas agora ali vão ter a sua segunda chance. Isso só acontece na mente das pessoas ou em algum filme que ela viu, mas não na Bíblia. Deus é imutável, inclusive no seu juízo. Naquele dia, não vai haver mais volta. Naquele dia, Ele vai sim exercer o seu juízo, naquele momento. Se é assim com o seu juízo para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram sua vida ao Senhor, também será assim na sua bondade naquele dia, também será assim no seu amor naquele dia. Ele não vai mudar. Ele não vai dizer assim, ou talvez alguém possa pensar, meu Deus, eita, o dia, Jesus está voltando e agora eu ainda não estou preparado. Deus sabe que você nunca vai estar preparado, mas a bondade dele em te salvar é tão grande, que ele vai dizer, meu filho, eu quero você, alguém morreu por você, a minha bondade te alcançou, não é porque você é bom que eu vou salvar você, é porque eu sou bom, enviando o meu filho, a gente vai ver isso daqui a pouco, enviando o meu filho para morrer por você. Então, a bondade de Deus, ela é imutável, porque Deus é imutável. Então, como a gente acabou de ver, nesses dois pilares aí, da bondade de Deus, ela é original, ela não depende da resposta das suas criaturas, ela é imutável e também ela é necessária. E eu quero ler só esse trecho também do autor do livro. Tudo que ele criou, falando a respeito de Deus, tudo que ele criou é fruto da sua vontade. Ele não poderia criar o mundo sem que a sua essência fosse vista. Isso seria contra a sua natureza. Ele é bom e tudo que ele faz é a manifestação da sua bondade. Tudo que Deus criou, essa é a tradução que o autor aqui está querendo dizer, um resumo, Tudo que Deus criou manifesta quem Ele é, bom. Tudo que Ele criou, inclusive o próprio Satanás. Quando Deus o criou, ele era um querubim, não é isso? Ele era um dos anjos. Mas depois, por conta do seu orgulho, por conta da sua vaidade, por conta da sua prepotência, deixa eu abrir um parêntese aqui. Todo orgulhoso, todo soberbo, todo arrogante, todo prepotente, ele lembra a Deus Satanás. Ele lembra a Deus quem foi Lúcifer. Então cuidado, quando o orgulho, quando a vaidade, quando a prepotência entrar no seu coração e se manifestar nas suas palavras e nas suas ações, cuidado. Foi isso que fez com que Deus expulsasse aquele anjo rebelde do seu reino e levou consigo a terça parte dos anjos que se transformaram em demônios, como nós bem sabemos. Mas até o próprio Lúcifer, quando ele foi criado bom. Tudo que Deus faz é bom. Até o próprio Adão e Eva, que pecaram contra o Senhor, são imagem e semelhança do Senhor e são bons. O problema foi o que aconteceu posteriormente. Abra comigo a palavra de Deus nesse trecho que já está aí, que você pode acompanhar também. Gênesis capítulo 1, verso de número 31. Gênesis capítulo 1. Você já conhece esse texto, mas é bom com que a gente sempre possa recordar os trechos da palavra de Deus. Gênesis 1, 31, a palavra do Senhor diz assim, depois que Deus fez todas as coisas, Ele diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Ou seja, tudo que Deus criou reflete a pessoa dele, reflete quem Ele é bom. Criar algo que fosse mal seria contrário à natureza de Deus. Eu nunca vi um pato gerar um urubu. Você já viu? Eu nunca vi. Tá? Eu nunca vi, sei lá, um leão gerar um vira-lata. Eu nunca vi. Ele gera aquilo que é da sua natureza, não é isso?
Todas as coisas que Deus faz são boas, porque vieram de uma mão bondosa, graciosa e misericordiosa, que é a mão dele. Olhe para o seu corpo. Você já parou para pensar na bondade de Deus nas partes do seu corpo? Para que serve cada um desses dedos? Já parou para pensar? Ou você pensa que Deus fez isso aqui de forma aleatória? As suas articulações, né? Eu sei que o pessoal, alguns aí não podem fazer isso, mas enfim, você já parou para pensar nisso? As batidas do seu coração, para que serve isso aqui que está acima do seu olho, sobrancelha? Já parou para pensar para que serve isso aqui? Sua retina. Eu estou falando de coisas, eu diria assim que, entre aspas, são básicas, mas é a manifestação da bondade de Deus no seu corpo, para que tudo funcione bem. É fruto de um Deus bondoso, gracioso em ter criado você. Então, olhe para o seu corpo, olhe para as coisas ao seu redor que Deus criou, são coisas boas. Essa semana, aliás, semana passada, eu estava na praia, eu sempre gosto de fazer, andar de bicicleta, correr na praia, enfim, estava com muita sede naquele dia, parei numa barraca lá, pedi uma água de coco, e eu comecei a me deliciar com aquela água de coco, dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor colocou água aqui dentro. O Senhor está usando essa árvore, é verdade, né? O pé de coco, como a gente diz, mas que coisa boa saber que dentro desse negócio aqui tem água, e foi o Senhor que colocou. A bondade de Deus, sabendo que aquilo é bom para o nosso organismo, as frutas, as verduras, enfim, é a bondade de Deus. Tudo que Ele criou é bom, né? E é por isso que o autor desse estudo, ele vai dizer: a sua bondade é necessária, porque tudo que Ele cria é necessariamente proveniente de um Deus bom. Quer ver um outro texto, para a gente encerrar essa parte? Abra comigo, Salmo 119, verso 21 e verso 68. Salmo 119, deixa eu abrir também aqui para acompanhar juntamente com você esse trecho da palavra do Senhor. Verso 21 e verso 68. Verso 21, ele diz assim: Ih, rapaz, verso 21 não é bem o que eu pensava, né? Eu acho que eu errei aqui o texto. Deixa eu pular aqui para o 68. Acho que eu errei o versículo aqui, mas acontece. Deixa eu ver aqui o verso de número 68. Ele diz assim: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Verso 21 aí foi um erro aí, né? Mas enfim, tu és bom. Não és bom apenas na tua essência, mas tu fazes o bem. As coisas que vêm das tuas mãos, as tuas ações, elas são boas. E é por esse motivo que o autor diz: a bondade de Deus, ela é original, porque é proveniente dele mesmo, é imutável e é necessária. Ok, a palavra de Deus fala a respeito de tudo isso, da sua essência. Mas como é que a gente pode perceber a bondade de Deus a olho nu, além das páginas da Bíblia? Como é que a gente percebe isso? O autor do estudo diz: na criação, na humanidade, no seu juízo e nos seus eleitos, ou seja, nos salvos em Cristo Jesus. Como é que a gente percebe a bondade de Deus? A primeira coisa que ele diz é na criação. A gente já leu Gênesis 1, verso 31, mas vai para o Salmo 33, verso 5. Salmo 33, verso de número 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ama a justiça e o direito, mas a terra está cheia, está repleta da bondade do Senhor. É num pé de jambo, é numa água de coco, é nos pássaros que voam, é quando você toma um banho no rio ou no mar, numa cachoeira, é quando você olha para uma rosa, olha para a natureza, entra num jardim, aquilo alegra o coração, não é isso?
a gente se sente bem, aquilo mexe com as nossas emoções. Respira aquele ar puro, olha para a lua cheia, vê o calor do sol, é maravilhoso. E o salmista diz: olhe para a terra, olhe para a criação, está cheia da bondade do Senhor. Mas não apenas isso, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 26. Mateus capítulo 6, verso 26, a palavra do Senhor diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Traduzindo, quem é que afinal de contas sustenta as aves? Porque, como diz o texto, elas não semeiam, elas não colhem, não tem despensa na casa delas, mas todos os dias quando elas saem, é Deus dizendo: está aqui a comida de vocês, vocês não vão ficar com fome, eu alimento vocês. Aí Deus diz: olha, se Ele cuida dos passarinhos, que é diferente de vocês, vocês em casa têm despensa, né? Tem dinheiro no banco, ou alguma economia, enfim, né? Se Ele sustenta os passarinhos, imagine vocês, que é a coroa da criação, a imagem e semelhança dEle. Então, é Deus manifestando a sua bondade nas obras da criação, sustentando a sua criação. Ele não apenas criou, mas Ele sustenta a sua criação. Quer ver outra coisa pela qual Ele manifesta a sua bondade? Na própria humanidade. Mateus capítulo 5, olha que coisa interessante. Mateus capítulo 5, verso 45. Eu faço questão de ler esse texto. Mateus capítulo 5, apenas o verso 45, ele diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Sabe a pior pessoa da face da terra que você possa imaginar? Pior bandido, pior ladrão, pior ateu, enfim, inimigo de Deus. Deus é bom para com ele também. Se não fosse isso, o salmista Asaf, no seu salmo, ele não dizia: olha, eu estou com inveja dos ímpios, eu estou com inveja daqueles que não temem a Deus, porque eles estão prosperando, eles têm saúde, né? Eles estão indo de vento em popa, olha a família dele como é, eles fazem viagens e mais viagens, eles não passam pelas necessidades que eu passo, e eles não temem a Deus, pelo contrário, eles zombam do Senhor. O Senhor é bom com essas pessoas também. A raiva do salmista foi essa: Deus deveria punir esses homens, facilitaria até a nossa evangelização. Olha, você está assim, porque você desonra a Deus, porque você não quer se submeter ao Evangelho, seria até fácil para a nossa evangelização, mas não. Deus também, na sua bondade, essa bondade recai sobre os ímpios. Ele faz com que o sol que vem sobre o justo também venha sobre o injusto. A chuva que rega a terra e que dá alimento vem sobre o justo, mas também sobre o injusto. Quer ver outro texto que reforça o que Jesus está dizendo? Atos capítulo 14. Atos 14. Apenas o verso de número 17. Veja o que diz a palavra de Deus. Atos 14, apenas o verso de número 17, que é quando Paulo e Barnabé estão pregando o Evangelho aos gentios. Olha o que ele diz, verso 17. Contudo, falando a respeito de Deus e da bondade de Deus, para os ímpios, para os incrédulos, ele diz isso: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Sabe para que ele está dizendo isso aqui? Não é para os crentes, é para os incrédulos. E sabe o que ele está dizendo para os incrédulos? Deus não deixou de dar testemunho para vocês da bondade dele. E sabe qual é o testemunho? É que ele tem dado sol, ele tem dado chuva.
E quando vem a plantação, vocês ficam felizes, não é? Vocês se alegram, vocês ficam felizes da vida. Essa alegria é fruto da bondade dele, que não se esqueceu de vocês. A bondade de Deus se manifesta inclusive nos incrédulos, como diz aqui, na humanidade, independente de ser crente ou não, na humanidade, a bondade de Deus se manifesta. Agora, qual é a maior manifestação da bondade de Deus para o incrédulo? João, capítulo 3, verso 16, eu não vou ler o texto porque você já conhece, é o texto mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão intensa, tão profunda, tão ampla, que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Deus só tem um filho, filho unigênito. Ele pegou esse filho e entregou numa cruz para pagar pelos nossos pecados e para que nós fôssemos salvos. De tal maneira foi o amor de Deus que ele fez isso. Não há expressão maior do amor que não essa aqui. Então sempre digo, o amor não é um sentimento. Jesus nos ensina isso. O amor não é um sentimento. O amor é uma atitude. É por isso que na Bíblia não tem gosteis uns dos outros, porque seria uma tragédia, né? Nem todo mundo se dá bem. Mas ele diz ameis uns aos outros, porque é uma atitude de misericórdia para com o outro. E quem foi que nos ensinou isso? Jesus, a morrer numa cruz. A maior expressão do amor de Deus para um incrédulo, para a humanidade, foi manifesta numa cruz. Essa é a maior manifestação do amor de Deus. Mas e no juízo de Deus? Nessa sentença de Deus, ele manifesta o seu amor? Também. Deixa eu ler só um trecho também desse livro, que fala do juízo de Deus, que eu achei muito importante. Falando do juízo de Deus, ele diz assim: Deus seria bom se não punisse os que usam mal as suas bênçãos, abusa da sua benevolência e pisoteia as suas misericórdias? Deus seria bom se punisse essas pessoas que não se rendem a Ele, que dão as costas para Ele, que mataram seus filhos? Se Deus punisse essas pessoas, Deus seria bom? Olha o que ele diz: não haverá a menor censura quanto à bondade de Deus, mas, ao contrário, a mais brilhante e modelar demonstração dela, quando Deus eliminar da terra as pessoas que desprezam suas leis, desafiam a sua autoridade, zombam dos seus mensageiros, escarnecem do seu Filho e perseguem aqueles pelos quais ele morreu, que é a igreja. Ele diz: não vai haver maior ato de bondade do que no dia do juízo, porque ali ele vai extirpar, ele vai lançar fora todo o lixo que está de alguma forma impedindo a sua bondade, como é até hoje, não é isso? Tudo aquilo que está impedindo a sua bondade de ser vista de forma clara, ele vai tirar, ele vai limpar esse mundo, jogando fora não apenas o pecado, mas os pecadores que não se arrependeram. E olha que coisa interessante também a palavra do Senhor nos diz nesse trecho, quando ele vai falar da justiça de Deus. Ele coloca aqui para nós, né? Romanos capítulo 2, verso de número 4, o apóstolo Paulo nos diz algo muito importante a respeito da bondade de Deus e do seu juízo. Romanos 2, verso 4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento? Sabe por que Deus está tolerando tudo isso ainda? Toda essa desgraça que a gente está vendo. Sabe por que Deus ainda está tolerando isso? Como diz o próprio texto, a bondade de Deus ainda está levando pessoas ao arrependimento. A bondade dele conduz as pessoas ao arrependimento. Mas ai daqueles que não se submetem a essa bondade e continuam com a dureza do seu coração. Continuando ainda, Romanos, ainda nessa mesma carta, sendo que no capítulo 11, Romanos 11, a gente está indo para o final aqui já. Romanos 11, verso 22, ele diz assim, Romanos 11, 22,
Considerai, pois, a bondade, preste atenção, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Você precisa entender, como diz Paulo, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para aqueles que continuam seguindo a Ele, fazendo a sua vontade. Severidade para aqueles que caíram e desprezam a sua bondade e a sua misericórdia. Então, de vez em quando eu ouço alguns pregadores, eles mostram apenas uma face de Deus, o seu amor, não é? Mostra apenas o amor. E eu fico do lado de cá assim esperando, quando é que ele vai falar da justiça? Porque uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, como é que eu vou pregar em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, não é isso? Maravilha. Aí tem alguns pregadores que parece que ele para aí. Eu digo, continua, filho, e você vai ver o juízo, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Receba o juízo, seja condenado ao inferno, mas receba a vida eterna. Então não há como eu falar do amor sem que eu fale do juízo. O amor só faz sentido se primeiro falar do juízo. A cura só faz sentido se primeiro falar da doença. É simples assim. Então nesse texto o apóstolo Paulo diz, olha, considera as duas coisas, a sua bondade, mas também a sua severidade, o seu juízo. Não se esqueça, essas duas coisas estão inteiramente ligadas. Outra coisa, o último tópico aí onde a gente pode perceber o amor de Deus, é nos salvos, é nos eleitos. Salmo 23, e eu digo para você que esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. É o último versículo do Salmo 23, e como eu já disse, eu repito, amo esse último versículo do Salmo 23, porque ele fala de dois seguranças que Deus colocou ao nosso redor. Não sei se você sabe, mas ao seu redor tem dois seguranças que sustentam você todos os dias. Sabe quem são eles dois? Verso 6, Salmo 23 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu querido, minha querida, sabe por que você ainda continua crente? Sabe por que você não sucumbiu diante de tanta adversidade que vem sobre a sua vida? Sabe por que você já não aposta toda a fé? Não abandonou Jesus? Não é porque você é forte, que você é uma pessoa assim que tem a fé de Abraão. Não, não é. É porque tem um segurança segurando um braço seu, e tem outro segurança segurando o outro braço. Então você está assim, todo dia, bondade de um lado, misericórdia do outro, levando você, sustentando você. Todo santo dia é assim. É isso que o salmista, nesse salmo tão famoso, está dizendo: bondade e misericórdia me acompanharão. Só na segunda-feira, né? Só na terça, só no domingo, que é o dia do Senhor. Não é possível que a bondade e a misericórdia naquele dia não me acompanhem. Todos os dias. Foi um dia bom para você, bondade e misericórdia estava lá sustentando. Foi o pior dia para você, bondade e misericórdia estava lá também te sustentando. Todo dia. Não é maravilhoso isso? A bondade de Deus nunca abandona os eleitos, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus escolheu para andar com Ele. Bondade e misericórdia está lá todo dia. Quer ver outro texto? Esse aí certamente você conhece, Lamentações de Jeremias. A gente vai para esse último slide agora, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, esse aí eu não tenho dúvidas que você conhece. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, deixa eu abrir aqui também para acompanhar esse trecho. Lamentações 3, verso 22 e verso 23, a palavra do Senhor diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua
fidelidade. Sabe por que você não foi consumido, destruído? Ele diz, a misericórdia do Senhor. Eu não sei se você sabe, o contexto aqui de Lamentações de Jeremias é um profeta que está vendo diante de si toda a desgraça que um homem nunca gostaria de ver. Os olhos de Jeremias estão vendo a cidade destruída, corpos na sua frente, pessoas decapitadas, esfaqueadas, moribundas, pessoas pobres na cidade, porque Nabucodonosor entrou na cidade, exterminou, estuprou, matou e levou várias pessoas presas para a Babilônia. Daniel foi nessa leva de judeus, e o que restou ali foi um monte de mendigo. Ele olha para essa situação, se você ler os versos posteriores, verso 21, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A impressão que eu tenho é que Jeremias fechou os olhos, e ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que traz esperança? Ele diz, verso 22, a misericórdia do Senhor. Ela é a causa de nós não termos sido consumidos. Você sabe que os judeus voltaram para a sua terra depois. Deus poderia ter acabado com todo mundo, mas Ele preservou o seu povo. A misericórdia do Senhor é a causa da minha e da sua vida não ter sido consumido. E como Ele diz, verso 23, renova-se a cada manhã. Você vai dormir hoje, meia-noite, a misericórdia do Senhor vai se renovar de novo na sua vida. Quinta-feira todinha, final da quinta-feira, 11h59, meia-noite, a misericórdia do Senhor se renova de novo na sua vida. É isso que o verso 23 está dizendo, renova-se a cada manhã, renova-se a cada dia, a misericórdia do Senhor sobre nós. Então a bondade do Senhor, ela pode ser percebida na criação, na humanidade, no juízo e nos eleitos, a minha e a sua vida. E esse último slide, para a gente concluir, quarto e último tópico, o que podemos aprender sobre a bondade de Deus? Bem rapidinho aqui para a gente encerrar. Precisamos aprender a crer no Senhor. Precisamos aprender a depender do Senhor. Precisamos aprender a louvar o Senhor. Crer, depender e louvar. Eu disse isso na introdução e encerro agora. A principal coisa que a gente se esquece no dia mau é da bondade do Senhor. É a primeira coisa que a gente se esquece. Jó que o diga, né? Teve toda aquela paciência, mas vai lá, ver as lamúrias de Jó, né? E na nossa vida, quando a porta se fecha, quando a doença chega, quando uma tragédia nos atinge, quando uma dificuldade vem sobre nós, é a primeira coisa que a gente se esquece, é que Deus é bom, Ele não muda, o seu amor, a sua bondade é imutável, inalterável, está lá todo dia. Por isso que a gente precisa crer no Senhor. E crer é muito mais de saber que Ele existe. Crer é descansar no Senhor, como diz o segundo tópico, ao ponto de depender dEle. Senhor, é verdade, está faltando, mas o Senhor é que me sustenta todo dia. Eu não sei se você sabe, só para a gente encerrar, eu sei que todos vocês conhecem o Salmo 23, a gente lê um trecho aqui, né? O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se você parar para pensar, você sabe que para alguns crentes fiéis, falta saúde, falta uma porta de emprego, falta talvez até mesmo certos tipos de alimento que gostaria de ter em casa, falta. Vamos parar com essa conversa mole. E quem é que está mentindo afinal? Onde é que está o erro? É no Salmo, que diz que nada vai faltar? Ou que aquela pessoa está em pecado? Que é a primeira coisa que alguém pode dizer, né? Porque está em pecado. Não. É uma falta de entendimento do que o salmista está dizendo. O Salmo 23, verso 1, diz assim: o Senhor é meu pastor, não faltará. Eu sei que na nossa tradução diz nada faltará, mas no hebraico, que é a língua original do Salmo, ele diz assim: o Senhor é meu pastor, não faltará. O que é que muda? As coisas podem faltar,
O pastor não. Ele não faltará. Ele estará comigo. É por isso que na continuidade do Salmo, o que é que o salmista diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, não faltará. Ainda que falte saúde, ainda que falte emprego, ainda que todas as portas se fechem, ainda que você esteja passando por adversidades, lembre-se, essas coisas vão faltar, mas o pastor desse salmo nunca vai te faltar. Ele é o mais importante e ele vai estar lá. Por isso, aprenda a crer no Senhor, a depender do Senhor e, acima de tudo, a louvar o Senhor. E eu encerro, o salmo está aí. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Que o Senhor nos abençoe e que você jamais se esqueça desse atributo que é a bondade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer ao Senhor. Em seguida, se você quiser, a gente tem uma sopinha ali maravilhosa, a gente pode tomar uma sopa, conversar um pouco mais, fortalecer a nossa comunhão e a nossa fé, batendo um papo ali, tomando um pouco dessa sopa, ok? Pastor Wendel não pôde estar conosco hoje, porque ele teve uns probleminhas para vir de Recife para cá, alguns alagamentos que houve pelo meio do caminho. Eu disse: varão, fica aí, Deus te abençoe, por aqui eu vou conduzindo aí o nosso culto hoje, mas querendo Deus, amanhã e também domingo, Ele estará aqui conosco. Vamos louvar e orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos sustenta, que nos fortalece, que nos orienta, que nos sustenta, Pai. Te agradecemos. Obrigado pela Tua bondade, Senhor, que não nos deixa, que não nos abandona, que está conosco todos os dias. Senhor, muito obrigado. Nos ensina, Senhor, a crer no Senhor, a depender do Senhor, a louvar o Senhor, por conta da Tua bondade e por conta da Tua fidelidade, Senhor. Porque o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, e nós Te louvamos e Te exaltamos, ó Pai. Continua nos abençoando no restante dessa noite, e que tudo aquilo que nessa noite o Espírito Santo do Senhor falou através da Tua palavra, continue impregnado na nossa mente, continue impregnado em nosso coração. Amanhã, quando nós nos acordarmos para enfrentar mais um dia, nós possamos nos lembrar, Senhor, daquilo que hoje o Senhor falou conosco, e que a Tua bondade esteja nos fortalecendo a cada dia. Muito obrigado. Entrego nas Tuas mãos a vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, ó Pai, que tem suas necessidades, suas angústias, suas lutas, seus dilemas, também sua gratidão. Nós colocamos diante do Senhor para que o Senhor esteja fazendo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Muito obrigado, pois assim oramos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.